Olá, turma! Hoje iremos estudar a terceira parte de matrizes. E a terceira parte agora a gente vai falar de um ponto muito importante de matrizes, que é chamado de determinante. Tá? O que vem a ser determinante? Determinante de uma matriz nada mais é do que um número. Você vai fazer uma operação matemática com essa matriz e vai obter um número. Tá? Que número é esse? É um número associado a uma matriz quadrada. Isso é muito importante, ou seja, uma matriz que apresenta o mesmo número de linhas e coluna. Então, quando a gente fala de determinante de uma matriz, nós estamos falando de uma matriz quadrada. Então, a quantidade de linhas que ela tem é a mesma de quantidade de colunas. Se for diferente, não tem como obter o determinante. Tá? O determinante é um operador matemático que transforma essa matriz em um número. Tá? Então, é um número que representa essa matriz. Tá? E qual é a grande função do determinante? Por que a gente estuda o determinante? O determinante ele possui diversas aplicações dentro da própria matemática, como na determinação de equações da reta, em geometria analítica, na resolução de sistemas de equação, no estudo da informática, tá? E uma série de outros ramos da matemática. O determinante da matriz, por exemplo, o determinante da matriz A, ele é representado por det-A. Se você vê escrito det-A, é porque eu quero obter o determinante da matriz A. Ou essa forma aqui de representar, entre barras. O A entre barras é porque eu quero calcular o determinante dessa matriz. Tá? Então, o determinante ele tem uma série de funções, de aplicações na matemática. Ele é muito utilizado em sistemas de equações, que é um estudo que nós vamos ver mais à frente. Tá? E como se calcula o determinante? Vamos lá. Determinante de uma matriz de ordem 1. Tá? O que é uma matriz de ordem 1? É uma matriz que só tem uma linha ou uma coluna. Ou seja, é uma matriz que só tem um número. Está aqui, tá? A matriz A ela só tem o elemento 12. Que é o elemento da linha 1, coluna 1. O elemento A11, né? O que significa o A11? Relembrando, 11 é linha 1, coluna 1. O elemento A11 é o número 12. Qual é o determinante dessa matriz? É o 12, que eu posso escrever assim, det-A igual a 12, ou representar dessa forma. Então, o representante de uma matriz de ordem 1 é o próprio número e está resolvido. Tá? Agora, se for uma matriz de ordem 2, tá? O que acontece? Uma matriz de ordem 2 é aquela matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, ele tem o elemento 11, 12, 21 e 22. Tudo bem. O determinante de uma matriz de ordem 2 é calculado fazendo a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Olha um termo novo aqui para a gente. A diagonal principal é essa diagonal aqui que está em azul. Ó. É onde o número de linhas e coluna é igual. Ó. O elemento A11 é 1, 1, 2, 2. Ó. Então, esse cara aqui é a diagonal principal. Consequentemente, esse cara aqui é a diagonal secundária. Tá? Então, se eu quero calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, eu tenho que multiplicar os elementos da diagonal principal menos o produto, ou seja, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, é isso. Tá? Vamos ver na prática aqui. Eu estou com um determinante, quero calcular o determinante dessa matriz A, o det-A, onde é uma matriz de ordem 2, porque tem duas linhas e duas colunas. A11, A12, A21, A22. A diagonal principal e a diagonal secundária. Bom, vamos aqui. Diagonal principal é 2 e 7, ou seja, 2 vezes 7, 14. A diagonal secundária, 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15, só que é menos, né? 5 vezes menos 3. Então, dá menos 15 aqui. Tá? Então, como é que vai ser o determinante? 14, que é o elemento, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária, que deu menos 15. Esse menos aqui é da fórmula de determinante. Esse menos aqui foi o resultado da conta. Em matemática, um número não pode ter dois sinais. Quando acontece isso, regra da multiplicação, menos com menos, mais. 14 mais 15, 29. Então, o determinante de uma matriz de ordem 2 é igual a 29. Bom, agora vamos avançar um pouco mais. Então, determinante de matriz de ordem 1 é o próprio número. De ordem 2, pega a diagonal principal, multiplica os dois elementos, menos o produto dos dois elementos da diagonal secundária. Diagonal principal, o produto, a multiplicação, menos a multiplicação
dos elementos da diagonal secundária. Agora, se for de ordem 3, se for o determinante de ordem 3, existem alguns processos, algumas regras, tá? E a que eu vou explicar agora é usando a regra de Sarri, tá? Tá aqui Sarrus, mas a gente pronuncia Sarri. Então, o determinante de ordem 3 é calculado utilizando a regra de Sarri, que consiste em 4 passos. Primeiro passo, você vai pegar a matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, e vai repetir as 2 primeiras colunas ao lado da matriz. Então, você tem a matriz e você vai pegar as 2 primeiras colunas e vai colocar do lado. Segundo passo, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, que é fácil de identificar, e de suas paralelas, que contém 3 elementos. Vou mostrar na prática. Bom, multiplica todos os elementos da diagonal secundária e das suas paralelas, que contém os 3 elementos. Então, a gente vai fazer um processo na diagonal principal e as suas paralelas, e o mesmo processo na diagonal secundária e suas paralelas. Depois, quarto e último passo, você vai somar todos os resultados obtidos da multiplicação da diagonal principal e se subtrair dos resultados obtidos pela multiplicação da diagonal secundária. Tá? Parece complicado, mas na prática vocês vão ver que é simples. Primeiro, temos aí um exemplo de uma matriz A. Botei lá uma matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui 3 linhas e 3 colunas. Eu posso calcular o determinante? Posso, porque é uma matriz quadrada de 3 linhas e 3 colunas. Vou usar a regra de Sarri. Se a regra de Sarri diz que o primeiro passo eu tenho que repetir essas 2 primeiras colunas aqui do lado. Então, 1, 4 e 7, eu vou escrever aqui do lado, e logo depois, 2, 5 e 8. Então, é isso que eu vou fazer. 1, 4 e 7, 2, 5, 8. Depois que eu multiplicar, que eu escrever, repetir essas 2 colunas, eu vou fazer bem parecido com um determinante de ordem 2 e multiplicar os elementos da diagonal principal. Ó, 1 vezes 5 vezes 9, 45. E depois, agora eu vou pegar essa diagonal paralela aqui. Ó. Então, todas as diagonais paralelas que possuem 3 elementos, eu vou fazer o mesmo. Então, eu fiz 1, 5 vezes 9, achei 45, está aqui. Agora eu vou pegar a outra diagonal aqui paralela com a principal. 2 vezes 6 vezes 7. 2 vezes 6, 12 vezes 7, 84. Tá? Então, já tinha o 45, agora eu tenho mais o 84. Já peguei a diagonal principal, já peguei uma paralela sua, vou pegar outra paralela, 3, 4 e 5. 3 vezes 4, 12. Desculpa, 3, 4 e 8, né? 3 vezes 4, 12, vezes 8, 96. Temos o 96 aqui. Então, peguei principal, a sua paralela e a sua outra paralela. Sempre serão 3 diagonais aqui. Menos, agora vamos pegar as diagonais secundárias e suas paralelas. Então, agora menos o 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 5, 15 vezes 7, 105. Já coloquei lá. Ó. Bom, já fiz o 3, 5 e 7. A outra paralela aqui, ó. 1, 6 e 8. 1 vezes 6 vezes 8, 48. Vou colocar aqui. E a última, 2 vezes 4 vezes 9. 2 vezes 4, 8 vezes 9, 72. Por que eu não vou pegar essa? Porque essa diagonal aqui, ó, só tem 2 elementos. Só tem um elemento, só tem 2 elementos, só tem um. Então, nós vamos pegar só as diagonais e suas paralelas que possuem 3 elementos. Então, vamos lá para a conta. Ó. A diagonal principal e suas paralelas, diagonal secundária e suas paralelas. Vou somar o 45, 84 e 96 e também vou somar 105, 48 e 72. Então, ó, 45 mais 84 mais 96 dá 225. 105 mais 48 mais 72 também deu 225. Não é que sempre vai dar igual, mas nesse exemplo aconteceu. Tá? Olha, 225 menos, aqui esse cara aqui dentro não tem sinal. Como não tem sinal, considera mais. Só que menos com mais menos, então prevalece o sinal aqui de fora. 225 menos 225
determinante dessa matriz A é igual a 0. Ponto final. Então, 3 situações que nós estamos estudando aqui de determinantes. Determinante de uma matriz de ordem 1, determinante de uma matriz de ordem 2 e o último que vimos agora, determinante de uma matriz de ordem 3. Bom, de ordem 1 já vimos que é o próprio número. De ordem 2, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E de ordem 3, lembrando que quando você escreve a matriz, repete as 2 primeiras colunas, pega a diagonal principal, 1 vezes 5 vezes 9, que deu 45, pega a sua paralela 2, 6 e 7, que deu 84, e a sua outra paralela 3, 4 e 8, que deu 96. Depois você vai pegar os elementos da diagonal secundária, 3 vezes 5 vezes 7, que está aqui, 105, 1 vezes 6 vezes 8, 48, 2 vezes 4 vezes 9, 72. Faço a operação de soma aqui, somo também esses elementos aqui, ou respeito o sinal, que se tivesse por acaso algum sinalzinho de mais aqui não teria problema, faria subtração, tá? Se houver algum sinal negativo aqui, a regra é a mesma, é só respeitar o sinal. Tá? Lembrando que esse sinal de menos faz parte da regra, ele fica sempre aqui. E depois você faz a regra de sinal, do sinal que está dentro do parênteses com o lá de fora que vai ser sempre menos. Nesse caso, como aqui não tem ninguém, considera positivo. E mais com menos dá menos. 225 menos 225 igual a 0. Então, concluímos a terceira parte do nosso curso de matriz, onde a gente vai falar de determinante. Tá? Para praticar, junto com essa videoaula, vai ter uma listinha de exercícios, tá? Então, espero que todos façam. Tem dúvida em alguma dessas etapas, volta o vídeo. Então, por hoje é só. Bons estudos. Qualquer dúvida, coloca aí no mural, nos comentários aí, que eu vou procurar ajudar da melhor forma. Tá bom? Gente, fico com Deus. Um abraço aí.